Abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Vamos ler o texto que diz assim: Aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos homens eram? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo o que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 que foram limpos? Aonde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, somente esse estrangeiro? E Jesus disse-lhe: Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Diga aleluia. Nós vamos falar sobre a bênção da gratidão, irmãos. Esse texto fala de 10 leprosos que encontraram com Jesus no meio do caminho. E eles fazem um pedido para Jesus. Eles pediram para Jesus: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, supre a nossa necessidade. Precisamos que o Senhor nos cure. E aí Jesus libera uma palavra sobre eles, para que eles estivessem indo até o sacerdote, que no meio do caminho, então o milagre iria se manifestar. Sabe, irmãos, algumas lições aqui nesse texto. Primeiro, Jesus está sempre atento à nossa voz e ao nosso clamor. Momentos como esse, onde temos oportunidade de buscar o Senhor em uma campanha, em um projeto, como igreja, de maneira intensa. Isso é uma oportunidade para nós experimentarmos milagres na nossa vida, sobrenatural de Deus, na nossa casa, na nossa família. Essa é uma oportunidade que nós não podemos deixar de escapar. Agora, o que eu vejo aqui nesse texto é que esses leprosos que pediram para Jesus para que eles recebessem a misericórdia do Senhor, para que experimentassem a cura, eles não foram curados instantaneamente. Eles foram curados no meio do caminho. Jesus falou para eles assim: vai até o sacerdote. E eles estão andando até. E aí, de repente, eles olham para o corpo e falam: meu Deus, nós somos curados. Sabe por que aquela cura não se manifestou instantaneamente? Por que Jesus não os curou na hora? Jesus permitiu que eles fossem curados no meio do caminho. É porque é no meio do caminho que nós podemos ser provados se o nosso coração é grato ou ingrato. É no meio do caminho. É quando nós estamos no meio de um processo em que nós vamos manifestar a gratidão ou a ingratidão. E foi isso que aconteceu. Eram 10 leprosos. Um, no meio do caminho, viu e falou: vou voltar. Eu vou voltar. Porque eu estava leproso e estou curado. E 9 no meio do caminho. Falaram: voltar nada. Para quê? Nós já recebemos a bênção, vamos embora. Pergunte para o seu vizinho: você é daquele que recebe a bênção e vai embora, ou você volta para agradecer? Incomoda ele aí, irmão. Sabe, queridos, eu olhando esse texto, Deus falou ao meu coração de que existem muitas coisas que Ele ainda não nos deu. Nós estamos no meio do caminho. O milagre, ele se manifesta no meio do caminho. E por que o milagre pode que muita coisa que você está esperando não tenha acontecido? Você está no meio do caminho. É porque no meio do caminho, Deus quer avaliar se você vai ser grato pelas pequenas coisas que Ele tem feito no meio do caminho ou ingrato. Porque por mais que você não tenha recebido a bênção completa,
Por mais que não tenha vindo na sua mão tudo que você sonhou e projetou para esse ano 2019, alguma coisa você recebeu de Deus. Isso é o meio do caminho. E é no meio do caminho que Deus quer ver o nosso coração, provar o nosso coração. É interessante que quando você fala a respeito disso, precisamos ser gratos a Deus. Muitas pessoas falam, mas eu sou grato. Eu sou muito grato ao Senhor. Eu sou agradecido a Deus. Pois é, a gratidão ela é muito mais do que uma palavra em que eu digo que eu sou grato. A gratidão, ela precisa se manifestar com uma atitude. Ela precisa se manifestar através de um ato, através de uma fala, através de um gesto. É assim que nós manifestamos gratidão. Não é apenas, não, Deus sabe que eu tenho um coração grato. Não. E aí o que nós fazemos então? Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, e eu quero aqui doutrinar meu coração, eu quero direcionar o meu coração para que ele sempre seja grato a Deus, sempre. Eu não quero esquecer nunca de agradecer a Deus. Se nós não ficarmos atentos a isso, para poder estarmos sempre focados em agradecer a Deus, de maneira, talvez você não está nem pensando em ser ingrato, mas você vai ali, acaba escorregando e se torna. E aí, como é que eu faço para proteger o meu coração da falta de gratidão a Deus? Primeira coisa, eu preciso eliminar da minha cabeça o esquecimento. Eu quero que você coloque a mão com carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fale, em nome de Jesus, espírito de amnésia, sai dele. Você conhece alguém que esquece fácil demais das coisas? Diga ai. Então, para eu ser grato, eu preciso eliminar o esquecimento, eu preciso forçar a minha mente a se lembrar das coisas. Aqui esse texto diz de que um lembrou, olha, eu fui curado, não foi por acaso. Alguém liberou uma palavra sobre mim, alguém orou por mim, e eu vou voltar lá, eu não vou me esquecer disso. Se nós queremos direcionar o nosso coração para ser um coração grato, nós precisamos acabar com a memória fraca. Sabe que a memória fraca, ela é o gatilho para a ingratidão. Olhe um pouquinho o histórico da sua vida e quantas coisas que Deus já fez. Talvez você esteja reclamando muito das coisas e olha um pouquinho para aquilo que Deus já realizou, como quando você começou a caminhada. Esse ano mesmo aqui, gente, esse ano, tem pessoas que estão aqui que receberam uma grande restauração de Deus sobre o seu casamento. Existem pessoas que estão aqui que receberam milagres de Deus na saúde, cura. Existem pessoas que receberam libertação de algum vício, receberam bênção financeira. Tem gente que foi batizada esse ano, converteu esse ano. Tudo isso já é motivo de sobra para poder glorificar a Deus e dizer muito obrigado. Eu vou voltar numa campanha de gratidão para agradecer, sim, aleluia. Pode aplaudir a Ele. Sabe, é lembrar um pouquinho, quando chega nesse momento de final de ano, é muito importante a gente escrever, porque se você não escreve, você não consegue trazer a lembrança para a memória. Então escreve, talvez você, eu não fiz esse papelzinho, pastor, então faz, ainda tem tempo até o final do ano, para você fazer e colar aqui, no mural da gratidão, quantas coisas que você tem para agradecer a Deus. Quantos motivos você tem para agradecer a Deus? Deixa a sua mente pensar sobre isso. Talvez você fale assim, é muito difícil de eu lembrar. Quer uma dica aqui? Vai no álbum de fotografia e dá uma olhada no álbum de fotografia. Olha, se você trabalha, tem redes sociais, as suas redes sociais de 5 anos atrás, você vê, meu Deus, olha como é que eu estava aqui. Tem gente que recebeu até a bênção de emagrecer, gente, diga aleluia.
Aí tem gente que fala assim, eu não emagreci, pastor, eu engordei. Então, porque você está com mais saúde, aleluia. Sabe? É preciso trazer à memória aquilo que nós temos que agradecer a Deus. Nós olhamos um coração grato, isso me chama muito a atenção na vida de um homem na Bíblia, em que todos conhecem a história dele, esse homem é Jó. Olha a atitude de Jó em ser grato a Deus por tudo que Deus havia dado para ele, mesmo em um momento difícil. Escute, gente, ser grato a Deus, mesmo em momentos difíceis, reconhecendo tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu estou experimentando, mesmo se eu estou com luta, Deus me deu, gente. Então, quando os amigos de Jó começam a alfinetar ele, para ele amaldiçoar a Deus, para ele reclamar de Deus, para ele murmurar de Deus, olha o que Jó responde para os seus amigos. Capítulo 1, versículo 21 e 22. Jó, ele dá uma declaração no seu livro, melhor dizendo, e disse, nu saí da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma do que lhe tinha. Diga glória a Deus, irmão. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez alguma coisa você perdeu esse ano, você está falando, puxa vida, mas foi tão doloroso porque eu perdi. Isso pode ter sido um grande livramento do Senhor. Um livramento. Algumas pessoas saíram da sua vida. Ela, puxa vida, perdi algumas pessoas. Não. Foi uma bênção de Deus para poder colocar você em outro nível, levar você para uma nova fase, trazer você para novas experiências. Olha o outro texto aqui também de Jó, Jó capítulo 2, do versículo 8 ao 10. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse, ainda tu retens a tua fidelidade a Deus? Então a mulher disse para ele, então ele disse para a tua mulher, tu falas como uma louca qualquer, por acaso receberíamos o bem de Deus e não receberia o mal? Com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Sempre grato. Diga comigo, sempre grato. Tá tudo bem, sempre grato. Não tá bem, sempre grato. Tô com dinheiro, tô duro, tô com saúde, sempre. Tô com doença. Por que que nós vamos ser sempre gratos? Porque nós estamos no meio do caminho, é no meio. O final, a história do final é muito melhor do que a história do meio do caminho. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7. É melhor o final das coisas do que o princípio delas. Seja grato no meio do caminho, porque você vai ver a manifestação da glória de Deus no final. Você vai ver a restituição em dobro de Deus no final. Você vai ver a exaltação de Deus no final. Então nós estamos terminando esse ano, mas ainda estamos no meio do caminho. Você entende isso? Porque o final das coisas é muito melhor. Eu estava lendo em um livro a história de um missionário africano que foi curado de uma paralisia nas pernas. Os médicos tinham dito, não tem jeito, nunca mais volta a andar. E ele foi curado. Um pastor fez uma campanha de oração com ele e depois dessa campanha ele foi curado, voltou a andar e lá no quarto desse missionário tinha uma cadeira de rodas em cima da cômoda. A cadeira de rodas no quarto. E aí ele recebeu a visita de uns irmãos lá na igreja e falou assim, rapaz, você já foi curado já há 2 anos. Por que que você está com essa cadeira de rodas ainda aí? Você está achando que você vai voltar a ficar doente de novo? Tira essa cadeira de roda do seu quarto, rapaz. Ele falou assim, não,
Eu não estou com ela ali porque eu penso que eu vou ficar ruim, não. Eu estou com ela ali para todo dia, quando eu acordar, eu olhar e eu lembrar a obra linda e maravilhosa que Deus fez na minha vida. Para eu não esquecer do que Deus fez de mim. Nós precisamos colocar uma foto de algumas situações difíceis que nós passamos na vida, para lembrar o que Deus fez por nós. Para lembrar de onde Ele nos tirou. Para lembrar os livramentos. Eu quero que você traga à sua memória os livramentos que Deus deu para você esse ano. Já parou para experimentar? Para avaliar os livramentos que Ele te deu? Você passou por algum aperto, e se não fosse um livramento de Deus, esse aperto ia ser 5 vezes pior. Sabe por que não foi pior? Livramento de Deus. Então agradeça a Ele. Oh, meu Deus. Se nós queremos ter um coração grato, o que mais eu faço? Além de eliminar o esquecimento, eu preciso retribuir aquilo que Deus me deu. Eu preciso retribuir. Aqui o texto diz que aquele leproso, ele voltou, ele lembrou que foi Jesus que liberou uma palavra sobre ele, e ele voltou retribuindo, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Ele voltou dando glória a Deus. Essa foi a retribuição dele. Nós somos devedores a Deus, irmãos. E precisamos fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Ontem foi contado um testemunho aqui, nós precisamos de contar mais dos testemunhos daquilo que Deus tem feito. Deus fez um milagre na sua vida, era algo que era impossível de acontecer. Esse ano você deu glória a Deus. E você voltou para dar glória a Deus, para testemunhar do livramento dEle, da bênção dEle, da porta que Ele abriu. Ah, irmão, retribuir aquilo que nós recebemos. Se você recebeu libertação de Deus, retribua isso, sendo um canal para que outras pessoas, elas experimentem libertação. Você recebeu restauração de Deus no seu casamento, retribua ajudando outras pessoas que estão com problema de casamento. Você tinha uma vida arrebentada, uma vida envolvida com drogas, com bebida, envolvida com esse mundo. Aí Deus fez uma restauração na sua vida, te salvou. Retribua, sendo um grande instrumento na mão de Deus para falar dele para outras pessoas que estão passando hoje aquilo que você passou no passado. Retribua. A outra coisa que eu busco fazer para direcionar o meu coração a ser grato é manter sempre a humildade. Diga comigo, humildade. Porque, irmão, se eu deixar de alguma maneira o orgulho, se eu deixar o orgulho tomar conta, eu não sou grato, eu não manifesto gratidão. Esse texto que conta que o leproso voltou, diz que o leproso voltou e quando ele chegou, ele foi glorificando a Jesus e ele se prostrou. Se prostrar é um sinal de humilhação. Eu só recebi isso porque o Senhor me deu, porque eu não tinha nada, nenhuma expectativa, chance nenhuma de ser curado. O orgulho nos impede de ser grato, sabe por quê? Conseguimos uma bênção no trabalho, começamos a prosperar. Aí olha o orgulho, o que pode fazer com a gente? Não, consegui porque eu trabalho para chuchu. Hoje eu tenho recurso, sabe por causa de quê? Porque eu ralo, acordo cedo e tal, trabalho demais. Aí isso me afasta da gratidão. Eu consegui resolver algumas situações assim, porque eu sou muito bom, eu sou inteligente, sei resolver as coisas, sei muito bem como é que funciona meus filhos, entendo minha esposa, feijão com arroz. Orgulho, isso me impede de ser grato. Então sempre guardando a humildade, para poder reconhecer, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus não tinha como nós estarmos aqui respirando, irmão, pensa um pouquinho.
Uma vez eu conversando com uma pessoa sobre essa questão de gratidão no final do ano, eu faço uma lista dessa daí, onde eu tenho um caderno na minha casa, onde todos os anos, no final do ano, eu coloco 200 motivos que eu tenho para agradecer a Deus, 200 motivos. Então eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, meu Deus, mas eu acho que eu não tenho aqui na cabeça tanta coisa. Eu falei, não tem. Você já agradeceu a Deus porque você tem 2 pernas? Você já agradeceu a Deus porque você tem mão? Você já agradeceu a Deus porque você tem olhos para ver? Você já agradeceu a Deus porque você tem um travesseiro para dormir? Você já agradeceu a Deus porque você tem comida para se alimentar todo dia? Porque você já viu como é que é algumas pessoas que passam necessidade na África? Levante a sua mão direita comigo e fala, graças a Deus. Graças a Deus. Quando nós direcionamos o nosso coração para ser grato, então se instala sobre a nossa vida o que eu chamo de a bênção da gratidão. A bênção da gratidão. O que está envolvido na bênção da gratidão? Vamos ver aqui, nesse texto que nós lemos. Primeiro, quando eu faço a coisa certa e o meu coração é um coração grato, isso faz com que eu avance mais e mais. Eu não tive só uma vitória, eu vou tendo mais vitória, mais milagre, mais bênção. Esse leproso voltou para agradecer a Jesus porque ele recebeu qual bênção? Vamos ver se você lembra. Ele recebeu a cura da lepra. Aí quando ele vai para Jesus e ele fala, olha, glória a Deus, muito obrigado, eu vim aqui te agradecer. Jesus virou para ele e falou bem assim, a tua fé te salvou, agora você pode ir embora. Ele, depois de receber a cura, ele recebe salvação. Isso aqui nos ensina a sermos gratos em coisas menores para poder experimentarmos coisas maiores. Já parou para comparar? O que é mais importante? Um milagre na saúde ou a salvação para a vida eterna? Ele recebeu a salvação para a vida eterna porque ele agradeceu pelo milagre na saúde. Quando agradecemos pelas coisas menores, os céus se abrem para entregar nas nossas mãos coisas maiores. Agradeça, irmão. Agradeça. A Bíblia diz em Mateus 25, 21, sejam fiéis no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Sedes fiéis no pouco. Talvez aquilo que para você hoje é pouco, escute só o que eu vou dizer. Aquilo que para você é pouco, para alguém que tem menos do que você, isso é muito. E você talvez está reclamando de algo que você está dizendo, é muito pouco isso. E alguém gostaria muito de ter esse pouco que você tem, e ele ia dar muito glória a Deus com esse pouco que está na sua mão. Para eu poder experimentar coisas maiores, eu preciso agradecer a Deus nas coisas menores. A segunda bênção da gratidão. A gratidão faz as pessoas serem abençoadas com restituição dobrada. Restituição dobrada. A restituição é algo que vem de volta, porque em algum tempo da minha vida eu perdi. Quem é que foi que recebeu isso por manifestar gratidão? Jó. Jó está perdendo, perde filho, perde coisas da fazenda, perde a saúde, e em todos esses momentos, ele continua agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. E aí qual é o final da história da vida de Jó? Deus abençoa Jó em dobro, trazendo para ele em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Eu quero dizer para você que perdeu alguma coisa esse ano. Perdeu alguma coisa na família, perdeu alguma coisa no trabalho, perdeu alguma coisa no ministério. Se você tiver um coração grato, a restituição virá sobre a sua vida. E ela virá em dobro. Ela virá em dobro. O segredo é ter o coração grato. Grato. Mesmo na moenda, agradeça. Mesmo no aperto, agradeça.
Mesmo na luta, agradeça. Terceira bênção da gratidão. A gratidão tem o poder de multiplicar coisas boas na nossa vida. E aí, o que eu quero usar como exemplo para você é a multiplicação dos pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas. A Bíblia diz que quando um dos discípulos entrega os pães e peixes nas mãos de Jesus, sabe o que Jesus faz? Pega aqueles pães e peixes, ele apresenta a Deus e ele dá graças a Deus. Puxa, como é que eu vou dar graças a Deus com 5 pães e 2 peixes, tendo 5.000 para poder alimentar? Diga ai, ai, ai. Como é que eu vou dar graças a Deus se o que eu estou precisando é 500 vezes mais do que o que eu tenho aqui? Eu vou dar graças a Deus assim? Porque quando nós damos graças a Deus nos momentos de pouco, Deus, Ele multiplica esse pouco fazendo ele se tornar muito. Abençoa esse pouco fazendo ele se tornar muito. Esse é o segredo para esse ano de 2020. É terminar 2019 agradecendo e começar 2020 agradecendo. E a quarta bênção da gratidão para a gente terminar. A gratidão, ela tem o poder de trazer vida aonde existe morte. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro morto já há alguns dias, Jesus vai lá ao pedido de Marta e de Maria para ressuscitar Lázaro. Antes de Jesus dar a palavra para Lázaro sair para fora, Jesus faz uma oração: Pai, eu te dou graças, porque tu sempre me ouve. Jesus agradece a Deus, e quando ele agradece a Deus, flui uma unção para que possa haver vida sobre o Lázaro que estava morto. Quando você agradece, desce uma unção de Deus sobre a sua vida, para poder essa unção tocar em coisas que estão mortas e trazer elas à vida novamente. Então agradeça com toda a sua força, com tudo que você tem, com tudo que você pode. Agradeça, agradeça, agradeça. Primeiro Tessalonicenses 5,18 diz de que em tudo nós temos que dar graças. Em tudo nós temos que dar graças. O que significa em tudo? Em tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é por tudo, é em tudo. Talvez alguém fale: pastor, eu vou dar graças, bati o carro. Eu vou dar graças porque eu bati o carro? Não, eu vou dar graças em ter batido o carro, porque pode ser de que aquela batida que eu dei, ela poderia ter sido muito pior e ela ter machucado meus filhos, machucado a minha esposa. Então, em tudo eu vou dar graças, porque eu sei que Deus está no controle, me dando livramento, me protegendo, me abençoando e me guardando, para que no final tudo termine bem. No final tudo termine bem. Entendeu? Eu quero pedir para você ficar de pé.